Uma produção Domínio Público Audiolivros de Roberto Gomes Bolanhos. O Diário do Chaves. Narração Jaime Maciel. Suas calças folgadas tinham mais retalhos e remendos do que tecido original. Eram precariamente presas por duas tiras de tecido que funcionavam como suspensórios, atravessadas sobre uma camiseta velha e desbotada, na qual também predominavam retalhos e remendos. Calçava botas de peão, que evidentemente tinham sido de um adulto. Porém, o mais característico de suas roupas era o velho gorro com tapa-orelhas, que em dias frios não deveria ter sido de pouca utilidade, mas que, quando o conheci, em pleno verão, não fazia mais que acentuar o grotesco de sua figura. "Graxa, senhor?" perguntou ele, mostrando a caixinha de engraxate. E estive pronto de responder que não, já que meus sapatos estavam em muito bom estado. Mas, de repente, me veio um pressentimento. Essa coisa que nos faz tomar decisões sem nenhuma razão óbvia. Sendo assim, respondi afirmativamente. Eu estava sentado num desses lindos bancos de ferro fundido trabalhado que ainda existem em alguns parques da cidade. Ele se acomodou no banquinho portátil que fazia parte de seu equipamento de trabalho e começou a realizar sua tarefa com um entusiasmo incomum. Então, o observei com mais atenção e, nesse instante, compreendi qual havia sido a razão do meu pressentimento. Aquele menino era a perfeita encarnação da ternura. Deu muito trabalho iniciar uma conversa com ele, porque era óbvio que minhas perguntas provocavam o receio natural de quem está acostumado a receber muito pouco, quase nada, eu diria, dos outros. "Como você se chama?" perguntei. "Dá no mesmo, não?" "O que é que dá no mesmo?" "Dá no mesmo como eu me chame, mas, se quer saber, todos me chamam de Chaves." "Quantos anos você tem?" continuei. "Minha idade são os anos que eu tenho." "Então, quantos anos você tem?" "8, acho." "Onde você nasceu?" "Não posso me lembrar, porque eu era muito pequenininho quando nasci." Foi aí que resolvi dar um tempo na tentativa de que ele mesmo retomasse a conversa. Mas ficou claro que sua timidez o impedia. Por isso, também interrompi o interrogatório. Dei-lhe uma boa gorjeta quando acabou de engraxar meus sapatos. Isso fez aparecer em seus olhos um brilho que antes esteve ausente. E ele imediatamente começou a dançar e exclamar: Com isso, posso comprar um sanduíche de presunto, ou 2, ou 3, e zaz, zaz, zaz." E em seguida, dizendo um rápido e entusiasmado obrigado, pegou rapidamente suas ferramentas de trabalho e saiu correndo em direção à rua, onde começou a driblar o intenso trânsito de automóveis com a destreza que só os meninos de rua das cidades grandes têm. Enquanto o perdia de vista, tornei a ouvir as palavras que pareciam mágicas. Sanduíche de presunto. Foi aí que encontrei o caderno. Em nenhuma parte do manuscrito estava escrita a palavra diário, mas tomei a liberdade de assim chamá-lo, em vez de notas, apontamentos ou algo do gênero. Porque, apesar de não seguir uma ordem cronológica, a palavra diário pareceu-me mais de acordo com o tom intimista que caracteriza o conteúdo do velho caderno. Evidentemente,
O manuscrito tem uma infinidade de erros gramaticais e de concordância. Portanto, me vi obrigado a corrigi-los, mas tentando, sempre que possível, manter o sabor original. Algumas vezes, por exemplo, tive que dar forma à frase que estava ligeiramente sugerida, e em outras, muitas, tive que chegar a acrescentar ou suprimir frases e palavras. Além disso, tive de fazer uma certa reorganização dos parágrafos. Porém, não modifiquei a aparente desordem com que se narram os acontecimentos ou comentários do Chaves. Ele tinha esquecido num canto do banco em que eu estava sentado, e era fácil supor que pertencesse ao Chaves, porque seu lastimável estado coindizia com o dono. Era um caderno comum, que mostrava com toda clareza o uso contínuo a que estivera submetido. Da capa de papelão não restava mais que pequenos e irregulares pedaços manchados de graxa, poeira, suor e sabe-se lá o que mais. As folhas, algumas até incompletas, estavam enroladas nas pontas e também exibiam uma grande quantidade de manchas, das mais variadas origens. Porém, nelas estava o manuscrito mais espontâneo que meus olhos já poderiam ter visto: o Diário do Chaves. A primeira vez que li o diário, senti o remorso de quem sabe que está violando a privacidade de alguém. Mas quando li pela segunda vez, essa sensação foi se transformando numa inquietude, que depois passou ao riso, à tristeza e ao medo. Então me convenci de que era preciso dar às pessoas a oportunidade de conhecer este mundo estranhamente otimista, no qual pode crescer uma criança a quem falta tudo, menos aquilo que continua a ser o motor do universo: a fé. O Diário, por Chaves. Antes eu pensava que nunca tivera um pai, mas depois meus amigos me explicaram que isso não era possível, que quem nasce é porque antes seu pai se deitou com sua mãe. Acontece que não conheci meu pai, ou seja, mal ele se deitou com minha mãe, foi embora. Minha mãe sim, eu conheci, mas não muito. Como ela tinha que trabalhar, todos os dias me levava para uma casa que se chamava creche, e ali eu ficava até que ela voltasse para me pegar. O chato é que a coitada chegava muito cansada de tanto trabalhar, e quando dizia que vinha pegar seu filho, perguntavam: "Qual é?" E ela respondia: "Não sei, um desses." E entregavam a criança que estivesse mais à mão. É claro, nem sempre era a mesma criança, o que significa que o mais certo é que eu não seja eu. Um dia minha mãe não passou para me pegar, e nos outros dias também não. Apesar de tudo, eu gostaria de ter uma mãe. Há tantas que não sei por que não tive a sorte de ter uma, mesmo que não fosse a melhor. Claro que tem muitas mães que têm vários filhos, mas existem outras que têm no máximo um, como é o caso da Dona Florinda. Ou seja, Kiko tem uma mãe inteirinha só para ele. E o Boboca se porta mal e a desobedece. Eu digo a ele para não ser burro, para não desperdiçar isso. Também gostaria de ter um pai, mas não como seu Madruga, que é o pai da Chiquinha, porque seu Madruga bate muito. Bem, Dona Florinda também bate muito, mas não em seu filho. Ela só bate no seu Madruga. Seu Madruga é muito burro, e dizem que os filhos saem iguais aos pais. Mas não é verdade, porque a Chiquinha não é burra. Mas ela é igual a seu pai na preguiça.
por isso não gosta da escola. Eu também queria ter uma tia, ou um cachorro, ou alguma coisa. Lembro que há muito tempo me levaram para morar numa casa que era um orfanato, onde todas as crianças eram órfãs. A principal responsável de lá era a senhora Martina, que estava sempre de mau humor e batia em todas as crianças. Uma vez, até tirou sangue do meu nariz, e depois se irritou porque minha roupa ficou manchada de sangue. E depois, ainda me castigou, me deixando um dia sem comer. Desde então tive muito cuidado para que não saísse mais sangue do meu nariz. E a única vez que falhei foi um dia em que tropecei e dei de cara num degrau que tinha lá. Mas a senhora Martina não chegou a perceber, porque fui rapidamente à lavanderia e lavei a minha roupa. A única coisa chata foi que tive que botar a roupa de novo enquanto ela ainda estava molhada. Então ela me perguntou por que minha roupa estava molhada, e eu disse que tinha chovido em mim. Mas ela disse que eu era um mentiroso, porque fazia 2 meses que não chovia. E me castigou, me deixando outro dia sem comer. O orfanato tinha um menino maior do que eu, chamado Sente, de Vicente, que era meu melhor amigo. O chato é que Sente vivia doente, e assim foi, até que ele morreu. Às vezes iam no orfanato umas senhoras para olhar as crianças. Depois, escolhiam as que mais gostavam e as levavam para morar com elas. Eu tinha muita vontade de que me escolhessem, mas elas sempre escolhiam os mais bonitos, ou seja, nunca saí, porque era tão feio que quando brincávamos de esconder, os outros meninos preferiam perder a me encontrar. Depois, como o tempo passava e a senhora Martina batia cada vez mais na gente, pensei que o melhor seria fugir do orfanato. Mas nunca me ocorreu como fazer isso. Isso acontecia porque eu era burro e, portanto, me faltava a imaginação para ter boas ideias. Então, tive 2 motivos para ficar triste. 1, o fato de não poder escapar. E 2, perceber o quanto eu era burro. Um dia, fiquei tão triste que comecei a chorar. E a senhora Martina me perguntou por que eu estava chorando. Não tive outra escapatória, senão confessar que queria sair dali. Então ela me disse: "Se tivesse dito antes", e abriu a porta. Caminhei por muitas ruas que não conhecia. Não eram ruas muito bonitas, como as que aparecem nos filmes da televisão, mas também não eram muito feias, como as que também podemos ver na televisão. Mas o pior de tudo era a fome que eu tinha, porque nessa vida, o mais importante é comer. Por isso entrei no mercado, onde havia muitas coisas de comer. O chato é que eu não tinha dinheiro para comprar essas coisas. Então pensei em roubar algo, mas me lembrei que roubar era pecado, ainda mais quando a coisa pertence a outra pessoa. Foi por isso que pedi que me dessem alguma coisa, e uma senhora me deu de presente 2 cenouras. Mas o melhor foi no dia seguinte, quando um senhor me deu um sanduíche de presunto. Não deve ter nada mais gostoso nessa vida. Tinha outro senhor que também era muito bom e me deixava dormir nos carros de que ele tomava conta de noite. Em troca, eu tinha de carregar baldes de água para que ele pudesse lavar os carros. Mas o senhor era tão bom que não só me convidava para dormir nos carros, como também, às vezes, convidava algumas moças e ainda ficava fazendo companhia para elas. Um dia, caminhando, cheguei a um beco muito escuro
e comecei a ficar com medo. Então, comecei a andar mais rápido, mas a única coisa que consegui foi chegar a outro beco que estava ainda mais escuro que o anterior, e senti mais medo ainda. Continuei correndo, até que cheguei a um lugar que tinha um pouco de luz. Era uma espécie de terreno baldio, onde tinha muito lixo e muitas sobras. Também havia cachorros procurando coisas no lixo. E também tinha crianças. Eram uns 8 ou 9 meninos. Quase todos eram mais velhos do que eu, menos 2, que eram mais novos, ou pareciam. O mais velho era o Maneta. Depois me explicaram que o chamavam assim porque fazia tempo que tinham cortado uma das mãos dele. Isso é, tiveram que cortar sua mão porque ela tinha infeccionado muito, mas ainda restava a outra, com que batia mais forte que todos. Por isso todo mundo obedecia a ele. Quando me aproximei deles, a primeira coisa que me chamou a atenção foi que um dos meninos estava pintando o rosto. Este era o Manny. Ele sabia fazer esse negócio de jogar 3 bolinhas para cima sem que nenhuma caísse. Segundo ele me contou, fazia isso numa esquina próxima de um sinal de trânsito, que fica muito tempo no vermelho, o que faz com que os carros fiquem parados um tempão. Aí, ele e outro menino ficavam fazendo isso, jogando as bolinhas para cima, para depois ganhar umas gorjetas. O outro menino se chamava Coelho, mas esse não sabia fazer malabarismo com bolinhas. O que Coelho fazia era agachar-se, para que Manny montasse nele, pois assim era mais fácil que os motoristas o vissem jogando as bolinhas para cima. Eu queria perguntar mais coisas, mas nesse momento, o Maneta ordenou que Manassi terminasse logo de pintar a cara. Manny fez o que ele disse, e logo saiu dali como coelho. Quer dizer, foram para a esquina do sinal vermelho que demora. Os outros meninos não falavam quase nada, e sequer perguntavam quem eu era ou de onde vinha. Uns ficavam só me olhando, outros diziam coisas que eu não entendia. Eu não sei porquê, mas comecei a ficar com um medo danado. Pouco depois, o Maneta começou a fumar, e em seguida passou o cigarro para o menino que estava ao lado dele. Este deu apenas uma tragada e o passou adiante. Os outros fizeram o mesmo, até que o cigarro chegou em mim. Então também dei uma tragada, mas me deu uma tosse horrível. Uns começaram a rir de mim, enquanto outros me olhavam como se quisessem me perguntar alguma coisa, mas não me perguntaram nada. Só que me tiraram o cigarro. Eles também tinham uma bolsa de plástico com uma coisa dentro. Algo que cheirava como as oficinas mecânicas, onde se pintam carros. Mas eu não tive muito tempo para cheirar, porque nesse momento chegou o Manny dizendo que o coelho havia batido as botas. Ou seja, estava dizendo que ele estava morto. E aí todos saíram correndo. Fui o último a chegar, mas também vi o coelho ali no asfalto, sem se mover e coberto de sangue. Mas eu não quis me aproximar muito, porque comecei a sentir uma coisa muito estranha. Quer dizer, como se eu estivesse com vontade de vomitar. Mas vomitar o quê? Se eu não tinha comido nada? Manny também não se aproximou muito. Talvez porque não quisesse que os outros percebessem que estava chorando. Se bem que não dava para notar muito, porque as lágrimas pareciam fazer parte da pintura que tinha no rosto. Foi aí que me deu muita vontade de sair correndo. E foi o que fiz. Corri
e corri, sem parar para nada. Nunca mais voltei a ver esses meninos. Quer dizer, sim, eu voltei a vê-los, mas só em sonhos. E sempre que isso acontece, acordo ofegante como se estivesse com muito frio. Um dia, eu estava indo por outra rua que não conhecia, quando começou a chover muito. Aí entrei numa vila daquelas, e desde então, moro ali. Primeiro fiquei na casa número 8, onde vivia uma senhora muito velhinha, que disse que eu parecia muito com o neto dela. Essa velhinha da casa 8 tinha mãos que tremiam muito, o que impedia que ela fizesse muitas coisas. Por isso eu a ajudava. Mas ela sempre dizia: Deus há de me fazer o milagre de ao menos uma vez parar de tremer minhas mãos. Até que um dia cheguei na casa e percebi que suas mãos não tremiam mais. Ela estava toda quietinha. Acho que no dia seguinte a enterraram. Pouco depois chegou outra pessoa para ocupar a casa 8 e tive de sair dali. Porém, como eu já tinha muitos amigos na vizinhança, um dia me convidaram para dormir em uma casa, outro dia em outra. E é assim até hoje. Porque não é verdade que vivo num barril, como dizem uns e outros por aí. O que acontece é que me escondo no barril quando não quero que percebam que estou chorando. E também quando não quero ver ninguém. Ou quando tenho muita coisa para pensar. De qualquer jeito, as pessoas se acostumaram a me chamar de Chaves do 8, ou só Chaves, que é como me chamam até hoje. Você acaba de assistir O Diário do Chaves. Se você gostou do nosso trabalho, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar os nossos vídeos. Obrigado pela sua audiência e nos vemos novamente aqui no canal Domínio Público Audiolivros.